Danilo Gobato, tudo bem com você, Danilo? Tudo bem, Isabel, depois de Tudo uma cobertura jóia. de fôlego, né? Você pela Band News TV, eu pela Rádio Bandeirantes, e a Clarissa Oliveira, nossa companheira em Brasília, acompanhando tudo e agora trazendo os desdobramentos, não é, Isabel? É isso, né? Foi uma eleição aí que deixou vários recados. É claro que tem muita coisa que pode acontecer ainda nos próximos 2 anos, mas foi uma eleição muito interessante, uma eleição muito diferente do que a gente teve 2 anos atrás na disputa presidencial, na disputa para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e, de certa forma, ajuda a compor cenários daqui em diante que vão ali com certeza fazer parte do caldeirão político lá em 2022. A Clarissa já está na escuta com a gente e ela vai falar de um assunto bem interessante que foi um dos marcos dessa eleição, que foi o total enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores. O PT disputava 14 cidades no segundo turno e ganhou em apenas 4 cidades. Dessas 4 cidades, nenhuma é capital. Aliás, no primeiro turno o PT também não levou nenhuma capital. O PT levou Juiz de Fora e Contagem, lá em Minas Gerais, Diadema e Mauá, aqui em São Paulo. E a Clarissa tem informações de bastidores pra gente sobre como que isso tem sido visto pelo partido internamente. Clarissa, boa noite pra você, bem-vinda novamente. Oi, Bel. Oi, Danilo. Boa Bem, noite. Boa Clarissa. noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, olha, eu conversei hoje com alguns líderes do PT e, obviamente, né, em reservado, a palavra que eles usam para descrever o que aconteceu com o partido é uma tragédia, porque realmente os resultados ali das urnas jogam uma água enorme dentro do partido e é natural nesse momento que haja um momento de autocrítica, um momento de reavaliação, de diagnóstico interno. Por enquanto, nas palavras de uma das pessoas com as quais eu conversei, o partido está só lambendo ferida, ainda não marcou a data para fazer uma reunião para discutir o resultado da eleição e fazer essa avaliação de maneira mais aprofundada, mas os principais líderes da legenda têm muito claro que isso vai, sim, sobrar para alguns personagens que passam a ser vistos como os grandes responsáveis por essa situação. Claro, em primeiro lugar, próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda continua sendo o principal condutor de processos eleitorais dentro do PT. Ele costuma dar a linha, ainda dá a orientação básica a ser seguida pela legenda em toda a sua estratégia política e eleitoral. Isso ainda é uma realidade dentro do PT, ele ainda é muito forte, apesar de ter sido considerado inelegível, todas as denúncias de corrupção e todo o enfraquecimento político que Lula sofreu no decorrer dos últimos anos. Mas existem duas figuras que são parte daquele processo de renovação que o PT passou algum tempo atrás, que saem bastante chamuscadas nesse processo. O primeiro deles é, sim, Fernando Haddad. Duas das pessoas com as quais eu conversei disseram o seguinte: olha, a gente está pagando preço por Fernando Haddad só ter pensado nele. Essa foi a frase usada por uma dessas pessoas. Por quê? Fernando Haddad foi convocado ali praticamente para uma missão pelo ex-presidente Lula, que queria que ele fosse candidato à prefeitura de São Paulo. E a avaliação feita internamente nesse momento por alguns líderes é que, por conta disso, o PT não pode nem sequer dizer que foi para o segundo turno na capital paulista. Se o ex-prefeito Haddad tivesse se lançado candidato como queria Lula, como queria boa parte do partido, tivesse aceitado, por exemplo, uma composição com a ex-prefeita Marta Suplicy, que se ofereceu para essa chapa, ela queria ser vice de Fernando Haddad. Esse foi um dos pontos relembrados por um dos petistas com os quais eu falei. O cenário poderia, sim, ser totalmente diferente. Marta Suplicy tem ainda um apoio forte em alguns dos lugares onde Guilherme Boulos foi muito bem. E a avaliação feita é de que se Boulos chegou ao patamar que chegou, Haddad, junto com Marta e com uma aliança mais ampla, poderia ir além, poderia avançar mais e, quem sabe, até levar a prefeitura de São Paulo. E se o PT tivesse São Paulo, toda a derrota em todas as outras capitais não seria tão grave assim, tão dolorida para o partido. A outra pessoa que sai muito enfraquecida desse processo, que era uma figura que já enfrentava grande resistência interna há algum tempo, é a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. A avaliação feita por um dos dirigentes com os quais eu conversei é de que agora a tendência é que haja uma revolta
completa em relação à gestão dela, porque já havia muita gente criticando, muita gente que não queria que ela fosse reconduzida à presidência nacional do PT, e agora, com esse resultado, é natural, então, que se crie um movimento para, quem sabe, até acelerar o processo de troca de comando partidário e escolher uma figura que tenha um perfil diferente, quem sabe, talvez, alguém com mais tradição ali no partido. Uma das pessoas com as quais eu falei disse que talvez seja o momento de o PT pensar em resgatar suas raízes e chegar à conclusão de que, se o partido tentou se renovar, ele não foi muito bem sucedido. Isso pode impactar, inclusive, na candidatura de 2022. Perdão, vai Desculpa, lá, Bel. Vai lá. Eu só ia comentar rapidinho aqui antes da pergunta do Danilo, que quando você falou a segunda pessoa, você já tinha falado do Haddad, só podia realmente ser a Gleisi Hoffmann, e a gente sabe que tem, inclusive, um mal-estar interno ali de uma parte do partido que não concorda com as ideias de Gleisi Hoffmann. A gente sabe que há divisões internas também no PT, e que divisões que prejudicam e muito uma unidade do partido, prejudicam muito o que o PT deveria ter feito lá atrás, anos atrás, que é uma autoavaliação e que até hoje não fez. Então, mais uma eleição que o PT sofre perdas importantes. E o recado que fica é: será que agora vem uma autoavaliação? Porque se não veio ainda na presidência de Rui Falcão, agora na presidência de Gleisi Hoffmann, eu acho que a permanência dela no cargo em que ela está acaba se tornando um pouco insustentável, porque mostrou que nada mudou nesses últimos anos, com os resultados da última eleição, com esses resultados de agora. E se o PT de alguma maneira quiser tentar se reerguer, isso passa por um processo interno bastante intenso. Mas diga lá, Danilo. Não, que acho que é importante, não é, Bel e Clarissa, que além, né, da conta, da fatura chegar para esses dois personagens que a Clarissa trouxe, o Lula e a Gleisi Hoffmann, acho que é importante também uma avaliação do PT, do Partido dos Trabalhadores, com relação a alianças, né? Porque em Belém, que o PT fechou a aliança, a eleição, a candidatura do Edmilson Rodrigues do PSOL avançou bem e quase levou também em Porto Alegre com a Manuela Dávila do PCdoB. E aqui em São Paulo apostou numa figura que, enfim, não é muito não esteve ali no front, que foi o Gilmar Tato, né? Então, acho que essa também é uma avaliação que o partido precisa fazer para as próximas eleições também, agora visando as eleições presidenciais, não, Clarissa? Olha, sim, tem um componente aí que é muito importante de aprendizado do PT, porque em eleições passadas, em inúmeras ocasiões, o PT sempre fez questão de ter a cabeça de chapa, batia o pé que queria que outros partidos de esquerda orbitassem em volta dos seus próprios candidatos. Esse é um movimento, uma abordagem que custou, inclusive, a aliança histórica entre PT e PDT. Hoje o PDT com o Ciro Gomes, mas pensando no Ciro Gomes também, na época em que ele estava no PSB, perdão, gente, estou com uma coisinha tocando aqui. Isso tudo acaba, claro, criando ali uma estampa em cima do partido de que, olha, o PT foi muito arrogante, achou que sempre só ele poderia liderar esse processo, liderar a esquerda, e errou. Sim, em parte, porque tem um outro componente muito importante nessa eleição que a gente não pode esquecer, que é o quê? Esta foi a primeira eleição municipal onde está proibida a coligação na eleição proporcional. O que quer dizer isso? Antigamente, os partidos podiam se aliar na cabeça de chapa, no candidato à prefeitura, e replicar essa aliança também na eleição para a Câmara de Vereadores. E o resultado era o quê? Um candidato de um partido puxava também os vereadores de outras legendas que fizessem parte dessa coligação. Isso também vai acontecer na próxima eleição, tá? Vai acabar essa possibilidade de reproduzir no legislativo, seja municipal ou estadual ou federal, a aliança feita nos cargos de prefeito, de governador ou de presidente da República. Então, muda a dinâmica eleitoral. Qual que é o desdobramento prático disso? Os partidos têm muito interesse em lançar cada um seu candidato à prefeitura já no primeiro turno, porque precisam dessa legenda para puxar votos para eleger seus vereadores. Então, isso foi muito determinante para que o PT tivesse candidato próprio, assim como outros partidos também tivessem candidato próprio. A gente viu uma proliferação de candidaturas muito grande por causa disso. Agora, no caso do PT, houve um erro muito grande em termos de avaliação interna e, de fato, de disponibilidade de quadros. O PT estancou a sua renovação durante muito tempo.
Foram muitos anos em que o partido era sempre controlado pelas mesmas figuras, as mesmas pessoas. E o que aconteceu? A gente observou, no decorrer dos últimos anos, uma perda muito grande desses quadros. Alguns deles foram presos, foram pegos no escândalo do mensalão e assim por diante, ou sofreram um desgaste político muito forte quando estavam no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Vou dar um exemplo. O ex-presidente Lula, lá atrás, chegou a conversar com quem? Com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, queria que ele fosse candidato à prefeitura de São Paulo. Ele de cara descartou, ele disse, não, olha, eu passei a vida querendo ser candidato à prefeitura de São Paulo. E agora que vai ser uma disputa que muito provavelmente a gente vai perder, vocês querem me jogar para a fogueira? Não, não quero. Esse foi o teor de uma reunião reservada que aconteceu ali para discutir a eleição para a prefeitura de São Paulo. Então, houve uma dificuldade de renovação do PT. E com isso, chegou na hora H agora. Se Haddad se recusou, Cardoso se recusou, havia poucas opções. Havia, por exemplo, Alexandre Padilha, que se dispôs, Lula queria uma candidatura dele, mas o PT resolveu ir com Gilmar Tato, por uma questão de pragmatismo da dinâmica interna do PT, da disputa interna do partido. Perdão. Então, isso sim foi um movimento que trouxe esse resultado para o PT, ou seja, são vários fatores que jogaram. Fim da coligação proporcional, a dificuldade do PT de abrir mão da cabeça de chapa em eleições anteriores e também nessa, e também a falta de renovação interna dentro do partido no decorrer dos últimos anos. Pois é, pontas soltas, muitas e muitas, muitas, que o PT vai ter que resolver se quiser ser competitivo lá em 2022, né? Me parece que além de um exercício de autoavaliação, é um exercício também de humildade, um exercício de pensar em uma candidatura compartilhada com a esquerda, se tentar ir pelo caminho de uma frente para fazer competitividade a essa onda da direita que a gente tem. E aí, falando da onda da direita, a gente teve uma eleição que foi muito marcada pelas vitórias de partidos de centro-direita, mas que não foram aqueles nomes ligados à direita que é representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, outro elemento interessante nesse caldeirão aí que a eleição municipal de 2020 trouxe pra gente. Clarissa, hoje a gente infelizmente não tem mais tempo de bate-papo, o programa tá corridinho, mas com certeza são assuntos que a gente vai destrinchando aí nas suas próximas participações do Bastidores do Poder. Um beijo pra você, boa semana. Um beijo, pessoal, até mais. Até. Tchau, tchau.